Lucena e Ana Carolina. Ministro, ao encontro do que os colegas estão falando, a gestão do novo presidente norte-americano, né, Biden, que é contrária à gestão Trump, né, que o Jair Bolsonaro era a favor, recebeu dois documentos muito importantes, né, com relação ao alerta ao Brasil com relação às políticas ambientais. Um tem mais de 234 instituições acadêmicas, mais de 1.500, enfim, especialistas, ativistas, né, e foi na Universidade de Colômbia, né, que foi gerado todo esse material. O outro documento também fala da questão da política ambiental brasileira como um perigo, né, que o presidente Biden tem que ficar alerta, né, com relação ao Brasil. Tanto que já está havendo negociações, a gente está vendo pela mídia, que o próprio presidente Jair Bolsonaro começou a ter uma tratativa, né, com o novo presidente norte-americano. E outra questão também que vem ao encontro, né, do que a gente está falando, é um relatório da Human Rights Watch, também criticando a gestão ambiental brasileira, tanto na questão dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, né, de toda essa pressão internacional, a gente tem as questões nacionais. O próprio Ministério Público Federal chegou a pedir o afastamento do senhor da função de ministro em julho de 2020. Eu sei que está tramitando, né, na Justiça, houve uma liminar, né, e o Ministério Público Federal também recorreu. Enfim, e ao mesmo tempo... A pergunta, Sucena. Só esse adendo para colocar argumentação, né? 9 ex-ministros que são de legendas diferentes, não são das mesmas legendas, já chegaram a se pronunciar em cartas e também, enfim, falando sobre a gestão do senhor com relação a ser temerária. Enfim, há um conjunto, né, de elementos, tanto nacionais e internacionais. Como é que o senhor se defende de tudo isso? Eu vou responder mais longamente, mas uma frase poderia resumir a resposta. Mas eu vou pedir que sejamos mais concisos em perguntas e respostas, que a gente vai caminhando estamos na metade do programa. Eu vou responder mais longamente, para você pôs vários pontos, mas uma frase responde. A militância de esquerda, a militância anti-Bolsonaro, está em vários lugares. Ela está em ações judiciais, que são claramente militância pura, né, são muito menos jurídica e muito mais militância. Você tem uma ação judicial cujas referências bibliográficas são 97 reportagens da Folha de São Paulo, é claramente militância. Você ter uma carta como essa que foi enviada, eu tomei o cuidado de olhar essa carta que foi enviada pelo presidente Biden, subscrita por alguns brasileiros que estão em entidades ou academias fora, né? Colômbia, mas não é só Colômbia, tem outras universidades. Sim, são 234. Eu olhei 4, os 4 estão no seu perfil. Ele não, fora Bolsonaro, Marielle vive, quer dizer, é totalmente antipresidente. É uma questão política em que a questão ambiental acaba virando um instrumento de militância. Eu acho que tem pouca credibilidade. O que eu queria dizer com relação ao presidente Bolsonaro ou com o presidente Biden, que você se referiu, nós estamos absolutamente abertos para cooperar com o governo dos Estados Unidos. Entendemos que os Estados Unidos são um parceiro histórico brasileiro. Eu mesmo tive reunião com o embaixador dos Estados Unidos essa semana, como já havia dito no final do ano passado a ele, que nós queremos avançar nesses mecanismos, Acordo de Paris, mercado de carbono, parcerias. Ele, presidente dos Estados Unidos, sugeriu aquele aporte de 20 bilhões de dólares para ajudar a combater problemas da Amazônia, muito bem-vindo. Aliás, nós pusemos na nossa NDC a necessidade de virem 10 bilhões de dólares por ano para que a gente possa antecipar a neutralidade de carbono de 2060 para 2050. Ou seja, eu acho que há uma questão, e aí, por fim, com relação aos ministros que subscreveram cartas, que, embora sejam diferentes ministros, eles são do mesmo grupo, é a mesma patotinha. Um saía do ministério e entrava o outro. O que estava como secretário ia para um cargo na faculdade. O que estava na faculdade vinha para a ONG. O da ONG saía da ONG e ia para o ministério. Ficava uma ciranda. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. São as mesmas pessoas. É a mesma visão. E mais, eu poderia aqui, enfim, não vou fazer isso, mas poderia apontar uma série de fragilidades de cada um, incongruências, inclusive, entre o que colocaram na carta e o que fizeram, seja como ministros de meio ambiente ou nas suas ações políticas ao longo da vida. Não vou fazer isso, mas o fato é que, seja um caminho, seja outro, o que interessa agora é o seguinte: nós temos que agir de maneira objetiva, pragmática.
monetizar o ativo ambiental brasileiro, ter recursos vindo para que a gente possa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Se você não cuidar das pessoas em primeiro lugar, o desrespeito ambiental, e você sabe bem isso, virá inexoravelmente. O Paulo Guedes disse uma frase em Davos, quando esteve lá, Augusto Nunes, e com isso encerra a resposta. Paulo Guedes disse uma frase em Davos: a miséria é o maior inimigo do meio ambiente. É absoluta verdade. Você não vê desrespeito ambiental em país rico. Aliás, no Brasil, se você olhar as regiões mais ricas, você tem menos, não é que não tenha, mas você tem menos desrespeito ambiental. Regiões mais pobres, ou do país, ou de cidades, ou de estados, mais problemas ambientais. Então é óbvio que a questão da miséria, da pobreza, é um fator de desrespeito ao meio ambiente, e se você não cuidar das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, do índice de desenvolvimento humano, esse desrespeito ambiental vai continuar. Ana Carolina.